E aí, galera? Já pensaram que passamos boa parte da infância sentados em carteiras, olhando para um quadro negro ou uma tela? Parece natural, né? Mas a educação nem sempre foi assim. Ao longo da história, o jeito de aprender mudou drasticamente. Vamos embarcar numa viagem no tempo e desvendar curiosidades sobre a história da educação. Apertem os cintos. Vamos voltar à época em que se escrevia em pedra. Imagina ter que arar a terra e não poder aprender a ler. Educação era um clube VIP, só para a nobreza. Ler e escrever era privilégio da realeza e sacerdotes. Camponeses trabalhavam enquanto nobres aprendiam filosofia. Conhecimento é poder, mantido pela elite. Esse poder ficou nas mãos de quem estava no topo. Enquanto outras culturas usavam a educação para criar soldados disciplinados ou religiosos devotos, os gregos, esses gregos, eles inventaram a democracia e usaram a educação para formar cidadãos pensantes e participativos. Queriam que as pessoas debatessem, questionassem e contribuíssem para a sociedade. A Grécia se tornou um centro de conhecimento com filósofos ensinando em praça pública. A Idade Média, meus amigos, prova que a história não é linear. A educação tornou-se um privilégio da Igreja Católica. Mosteiros guardavam conhecimento, copiando livros antigos. Surgiram as primeiras universidades. Centros de debate e ensino atraíam mentes brilhantes. Tomás de Aquino e Roger Bacon impulsionaram o conhecimento. No século XVI, Martinho Lutero desafiou a Igreja Católica e defendeu que todos deveriam ter acesso à Bíblia. Lutero pressionou governantes para criarem escolas públicas e incentivou a tradução da Bíblia. Foi um passo importante para democratizar o conhecimento e questionar o poder da Igreja. No século XVIII, o Iluminismo balançou a sociedade e a educação. Filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant colocaram a razão no centro. Defendiam uma educação que libertasse as mentes da ignorância e da superstição. Sai a decoreba e a punição física, entra o pensamento crítico e a liberdade de expressão. A escola passou a formar cidadãos autônomos, capazes de pensar e questionar o mundo. Enquanto o Iluminismo plantava a sementinha da educação libertadora, a Revolução Industrial chegava com suas fábricas, máquinas barulhentas e a necessidade de mão de obra qualificada. A escola se transformou em uma espécie de linha de produção em massa. Carteiras enfileiradas, horários rígidos, disciplina militarizada e um ensino padronizado se tornaram a regra. A criatividade e a individualidade, essas ficaram meio de lado nesse modelo que, acreditem ou não, ainda assombra a gente até hoje. E enquanto o mundo se industrializava, como estava a situação da educação aqui no Brasil? No início do século XX, mais de 90% da população brasileira era analfabeta. As elites mandavam seus filhos para estudar na Europa, enquanto o povo amargava na ignorância. A falta de investimento público perpetuava a desigualdade social e colocava o Brasil em desvantagem. Foi uma longa e difícil jornada para alfabetizar o Brasil. E ainda temos um longo caminho pela frente. No século XX, a educação se tornou uma ciência de verdade. A pedagogia surgiu para entender como as pessoas aprendem e criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos alunos. A pedagogia passou a ser alvo de debates acalorados, muitas vezes contaminados por ideologias políticas. De um lado, os defensores de métodos tradicionais, que valorizavam a disciplina e a memorização. Do outro, os adeptos de abordagens construtivistas, que colocavam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. No século XX, a educação se tornou uma ciência de verdade. A pedagogia surgiu para entender como as pessoas aprendem
e criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos alunos. A pedagogia passou a ser alvo de debates acalorados, muitas vezes contaminados por ideologias políticas. De um lado, os defensores de métodos tradicionais, que valorizavam a disciplina e a memorização. Do outro, os adeptos de abordagens construtivistas, que colocavam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. A era da internet, dos smartphones e da inteligência artificial. A tecnologia invadiu todos os aspectos da nossa vida, inclusive a educação. A sala de aula se expandiu com plataformas online conectando o mundo, mas a tecnologia também escancarou as desigualdades sociais. Alguns têm acesso à internet rápida e dispositivos modernos, enquanto outros lutam pelo básico. A pandemia evidenciou essa disparidade, mostrando que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa, mas também um fator de exclusão. O futuro da educação parece mais incerto do que nunca. A inteligência artificial promete revolucionar a forma como aprendemos, com sistemas personalizados que se adaptam ao ritmo de cada aluno. A realidade virtual e aumentada criam experiências imersivas, capazes de transportar os estudantes para dentro dos livros de história. Mas e o professor? Será que as máquinas vão substituir o papel do mestre na sala de aula? Essa é uma questão complexa que divide opiniões.